Irmãos, semana passada nós conversamos sobre o Pai Nosso, não é? E eu passei pelo Pai Nosso do início ao final, né? Fazendo comentários a respeito do Pai Nosso. Então eu fiz ali um resumo, talvez, não é? E o Pai Nosso, que é a oração que Deus nos ensinou ali, né? Na pessoa de Jesus Cristo, ele traz lições importantíssimas para nós. Afinal, o próprio Jesus decidiu nos ensinar, não é? O Pai Nosso. E por isso eu decidi continuar por mais alguns domingos a falar a respeito do Pai Nosso, não é? Para que nós possamos refletir na oração que Cristo nos ensinou, não é? Então, pelos próximos domingos, vai ser uma série curta, mas profunda. Nós vamos continuar refletindo um pouquinho mais, não é? Na oração do Pai Nosso. Tá? Vocês sabem, não é? E se não sabem, vão saber agora, não é? Durante boa parte do século passado, os estudiosos, principalmente da sociologia, eles tinham uma certeza no coração deles. E a certeza era que quanto mais a sociedade se modernizasse, quanto mais urbana a sociedade ficasse, mais e mais as pessoas perderiam interesse na religião, na espiritualidade de forma geral. Um dos grandes nomes da sociologia a respeito da religião no mundo chama Peter Berger. Ele faleceu, se não me engano, agora em 2017, se eu não me engano. E ele defendeu isso de forma veemente e ele escreveu vários, não é, estudos e reflexões e livros a respeito desse pensamento. Porém, anos depois, ele mesmo voltou atrás, não é? E nas palavras dele, ele disse que o mundo continua tão furiosamente religioso quanto sempre foi, né? Ou seja, o mundo se modernizou, ficou mais urbano, mas a busca do ser humano por algo que transcende a própria existência continua. A busca do ser humano por Deus, não é? E de fato, basta nós olharmos ao nosso redor para o mundo. Há ainda uma corrida desesperada atrás de qualquer coisa que nos dê uma experiência espiritual, atrás de qualquer coisa que transcenda a nossa própria vida e corpo físico, não é? Nós temos religiões novas surgindo, não é? Religiões antigas sendo revividas por essas pessoas que estão buscando. Outros se voltam para religiões do Oriente, não é? A nova era. Nós temos também pessoas buscando experiências no ocultismo e suas variáveis, não é? E assim por diante. E mesmo aqueles que dizem não ter religião, eles buscam o mesmo tipo de experiência, só que em outras portas, não é? Tipos de meditações, tipos de terapias, astrologia de forma geral, não é? Algumas experiências a respeito da cultura do bem-estar, não é? Tanto que você pode perceber que hoje, não é, se fala muito de viver uma experiência, né? Não é sobre você comprar mais um produto, sobre você ir no barbeiro. Você compra uma experiência, né? E tudo isso, não é? Tudo isso que tem sido feito em busca de uma experiência espiritual, de uma busca com para buscar uma experiência transcendente com Deus. Irmãos, eu me arrisco a dizer que são todos substitutos da oração. São todos substitutos do vazio espiritual que ocorre no coração de cada ser humano, não é? Quando o ser humano não se relaciona com o seu Criador, não é? Se eu não me engano é Agostinho que fala que nós somos criados para Deus e enquanto nosso coração não estiver em Deus, nós não encontraremos paz, não é? Então, enquanto o ser humano não se relacionar com o seu Criador, com o Rei do Universo, através da oração, continuaremos buscando substitutos.
Continuamos buscando réplicas de Deus, não é? Falsos deuses. Não é? E há mais de 2000 anos atrás, em Jeremias, não é? Deus já nos alertou a respeito desse problema. Não é? Então Jeremias 2,13 diz assim, ó: pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, não é? Que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter águas. Não é? Então é isso. O ser humano, há mais de 2000 anos, continua trocando Deus, nosso Criador, por pseudodeuses, por réplicas, por cópias. Não é? E por isso nós vamos continuar refletindo na oração do Pai Nosso e na nossa vida de oração, para que nós possamos ser plenos em Cristo e parar de buscar alternativas que só mentem para nós e no final não conseguem preencher o verdadeiro vazio existencial e a verdadeira busca do coração humano. Não é? Hoje nós vamos nos manter, não é, apenas no início da oração do Pai Nosso. Não é? A oração do Pai Nosso se encontra em Mateus 6, a partir do versículo 9. E no início diz assim: portanto, orem da seguinte forma. Ou então, portanto, vocês devem orar da seguinte forma: Pai Nosso. E nós vamos nos fixar aqui, nesse pequeno trecho. E nele nós vamos refletir em duas grandes lições. A primeira é a dificuldade da oração. Vamos fazer uma rápida oração? Falando nisso, né? Pai, fale a nossos corações. A Ti pertencemos e a Ti amamos, Deus. Dependemos do Senhor. Por isso eu clamo para que o Teu Espírito fale em nossos corações. E que nós possamos compreender e ser transformados à medida que ouvimos e experimentamos o Senhor e a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de começar o ponto 1 admitindo algo que talvez poucas pessoas admitam. Tá? Para a maioria de nós, cristãos, a oração é uma das partes mais frustrantes da nossa experiência cristã. Tá? No geral, nós sabemos que devemos orar mais, nós tentamos, não é? Oramos um pouco, nos sentimos desanimados, às vezes sentimento de culpa, não é? Enfim, e nós largamos a vida de oração. E aí nós começamos de novo. Não é? E aí nós falhamos de novo. E aí nós prometemos melhorar. E logo percebemos que estamos no mesmo lugar. Não é? Passam-se os anos e nos frustramos olhando que, no que diz a respeito a uma vida de oração e experimentar Deus, nós estamos no mesmo lugar. Se essa descrição, se você se vê nessa descrição de alguma forma, dentro desse quadro ruim, eu tenho uma boa notícia. Tá? Jesus não se surpreende com a nossa dificuldade de orar. Tá? Repare que aqui no início de Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus não apenas diz orem, né? Porque a oração faz parte de um dos nossos deveres e expectativas a respeito de Deus para conosco. Mas ele diz, orem da seguinte forma, né? Ou seja, ele quer nos ensinar a orar. Né? E ele diz, né, ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso logo depois de corrigir algumas formas de oração erradas. Né? Porque um pouquinho antes no texto ele corrige as pessoas que usam da oração para como se fosse um teatro, então oram em lugares públicos e oram diante das pessoas para se mostrar mais espiritual, talvez, né? Usa a oração como um distintivo. Né? E ele também nos chama a atenção para o erro das orações que são meras repetições vazias, sem vida,
sem razão, sem de fato verdade, não é? Apenas repetições vazias. Não é? E se engana aquele que pensa que repetições vazias são apenas, vamos dizer assim, rezas. Não é? Muitas vezes nós, quando vamos orar, nós temos, não é? A forma como nós iniciamos a oração e os pedidos é exatamente sempre igual. Nós vamos sempre pelo mesmo caminho. Nossas orações, muitas vezes, elas são extremamente repetitivas, idênticas. E muitas vezes a própria oração, mesmo que não seja uma reza, acaba se tornando uma vã repetição. Algo meio que cumprindo tabela. Tá? Então, Jesus, ele sabe que a oração ela pode ser deformada. Tá? E ela pode seguir por caminhos errados. E por isso, então, ele ensina os seus discípulos, aqueles que o seguem, a orar. E a primeira lição de Jesus é essa: orar é difícil. Oração é difícil. Tá? Em um sentido, a oração ela é a coisa mais simples do mundo. Tá? É falar com Deus. Então, uma criança consegue fazer uma oração, abrir seu coração, né? Um novo convertido consegue. Ninguém chega na igreja e faz um curso de oração. Tá? As pessoas simplesmente oram. Mas começar a orar é uma coisa. Perseverar e amadurecer em vida de oração ao longo dos anos é outra coisa. Tá? O casamento se assemelha muito a isso. Eu faço diversos casamentos, né? E eu sempre converso com os noivos, né? E muitas vezes antes, durante e depois. E no antes, né? Os noivos, eles estão obviamente felizes. E você pergunta para eles, né? Vocês têm certeza? É a decisão que vocês querem tomar? Vocês querem se unir até o final da vida de vocês, né? Afinal, isso é o casamento e tal. E eles, é claro que nós queremos. Nós nos amamos, né? Nós nos amamos e tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. E eu não duvido que eles se amam. Mas quem já caminhou um pouco no casamento sabe que transformar esse sentimento, essa empolgação inicial em um amor maduro, em companheirismo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, pede muito mais do que um sentimento. Vai pedir mudanças profundas na sua vida. Tempo, paciência, perdão em noites que você tenha razão, talvez muitas vezes. Pede continuar firme quando essa empolgação dos primeiros meses passou. É preciso, ao longo do caminho, reaprender na verdade, aprender a amar de forma madura. E a oração, ela segue pelo mesmo, né, caminho. No início ela flui e nós simplesmente queremos orar, é uma paixão, é algo novo, acabamos de conhecer a Cristo, estamos impactados, não é? Só que ao longo do tempo da caminhada cristã, você descobre que para ir fundo na oração, para de fato se desenvolver com uma vida de oração coerente, consistente, madura, experimentar Deus e conhecer Deus, exige muita perseverança. E como casamento, exige mudanças profundas na sua vida. Existe tempo para se organizar com o tempo, existem sacrifícios, existe paciência, exige muitas coisas. E essas dificuldades, você não precisa ir muito longe para encontrar elas. Ela aparece na prática. No minuto que você tenta orar por um pouco de tempo a mais. E você vai ficar espantado. Você vai ficar espantado. Porque nós conseguimos rolar a tela do celular por 20, 30 minutos, assim, ó. Responder mensagens, você nem vê o tempo passar. Nós fazemos toneladas de coisas no nosso dia a dia. Por 15, por 20, por 30 minutos.
Estou sendo ainda generoso. Porque é verdade que muitas vezes nós ficamos mais de 1 hora envolvidos em alguma coisa e nós nem vimos o tempo passar. Não é? Nós nem vimos o tempo passar. Agora, tente ficar 20 a 30 minutos na presença do Senhor, focado em oração. E você vai descobrir o quanto a sua alma é rasa. O quanto a sua alma é rasa. Não é? Nós começamos, né, a orar, e 3 segundos depois já estamos pensando em diversas coisas. Né? A oração, ela é o tipo de coisa que constantemente você começa a orar e de repente você para e fala: ué, mas eu não estava orando? Ué, eu não estava orando? Mas em cerca de 5 minutos você já foi para outro lugar, cara. Aliás, vocês sabem que eu tenho uma característica que eu sempre falo para a igreja: vocês agora têm 2 minutos para orar. Vocês têm 1 minuto para orar. E o máximo que eu falo é 3 minutos. Isso não é apenas porque nós temos um cronograma. É porque ao longo dessa quase 1 década pastoreando, sendo pastor de igreja, eu percebi que as pessoas não conseguem orar mais de 3 minutos. Quando eu falava, agora nós vamos orar, passava 1 minuto, metade da igreja estava com a cabeça em pé, parecendo um monte de tartarugas. E no máximo em 3 minutos, a igreja toda já estava de cabeça em pé. As pessoas simplesmente não conseguem orar mais de 3 minutos. Eu cheguei nesse número. Mais de 3 minutos. Você consegue perceber o quanto nossa alma é rasa? E nós estamos falando de uma das principais bases da vida cristã. Então, se nós, infelizmente, falhamos na vida cristã, no que diz respeito à oração, não me assusta que nós vamos falhar em outras coisas básicas, no que diz respeito às nossas responsabilidades, como cristãos, como os filhos de Deus. A distração e a falta de capacidade de se colocar diante de Deus de forma coerente, constante e por um tempo maior, ela não é a raiz do problema, ela é o sintoma, sabe? A oração ela é difícil em certa medida porque ela é algo, ela é pessoal. A oração não é uma mágica, né, que você segue certos passos ali e alguma coisa acontece. A oração não é sobre repetir algumas palavras como se fosse um mantra, como se fosse uma magia que você está invocando. Né? A oração não é sobre apertar um botão espiritual e de repente acontecem as coisas do jeito que você quer. Tá? Oração é falar com alguém, é se relacionar, estar diante de uma pessoa, né? Diante de Deus. E simplesmente nós, quando estamos diante de alguém que nós não conhecemos muito bem, a conversa não flui. A conversa não flui. Como eu disse, eu faço vários casamentos. É muito comum depois do casamento ter a festa. E na festa tem as mesas reservadas. E constantemente eu caio em mesas que eu simplesmente não conheço ninguém. E você provavelmente já passou por isso. Você senta ali e tem 6 pessoas que são grandes amigas. E você? Ali. Não é? E você já se sente, né? Tô invadindo um lugar aqui. Né? E você pode conversar com eles. Mas cada frase custa muito. Sabe? Porque você não sabe nada. Você é ali um desconhecido e eles são desconhecidos. Então é aquela conversa de elevador, não é? Aquela coisa, né? O tempo, falar do tempo é o básico, né, do brasileiro, né? Você fala, nossa, como esfriou hoje, né? Nem esfriou, na verdade, faz parte, não é? Esfriou, ou, nossa, como esquentou. O tempo tá uma loucura. O tempo tá uma loucura, não é? Falando sobre o trânsito, né? Nossa, foi difícil chegar aqui. E o Brasil? Não é?
E aí, depois de cada tentativa, vem aquele silêncio esquisito, constrangedor, né? Isso quando você não dá uma bola fora. A minha mãe, ela é profissional nessas bolas fora, né? Tipo assim, nossa, como a sua avó é simpática e bonita. Eu respondo, ela é minha esposa. Né? Você fala, né? Será? Opa, rapaz. É. Mas ela é simpática. E ao mesmo tempo, você já, né? Por que que eu fui dizer isso? Então a conversa ela é travada, ela é rasa, ela é insegura. Você vai tateando e não consegue desenvolver ali, é difícil. Existe um esforço muito grande. Agora imagina que você caiu numa mesa onde tem diversos amigos seus, pessoas que você conhece há anos. Né? A conversa ela simplesmente flui. Até quando você não quer conversar, vocês acabam conversando. O afeto ele flui de forma natural. As palavras elas simplesmente vêm porque vocês têm uma vida sendo vivida juntos. Assuntos inacabados ainda da última conversa. Coisas que um quer contar e compartilhar com o outro. Existe intimidade ali. Você conhece aquela pessoa. Você vive com aquela pessoa, compartilha vida com aquela pessoa. E essa é uma dura realidade que talvez eu e você tenhamos que encarar essa manhã. Muitas das nossas orações são travadas e nossas vidas de oração não conseguem ser constantes e coerentes. Não é porque nos falta a capacidade de falar. Nós falamos, não é? Mas é porque muitas vezes nós conhecemos muito pouco aquele com quem nós temos falado. Talvez nós conhecemos muito sobre Deus. E aí nós entramos na oração como quem senta ao lado de um desconhecido, de um estranho, na mesa de jantar. Você olha e fala, parece que eu conheço essa pessoa. E não chegamos em oração como quem entra na sala de casa e vai conversar com o seu pai. E esse problema ainda tem raízes mais profundas, tá? Porque no fundo, irmão, seja sincero consigo mesmo, igreja. Nós tratamos a oração como algo opcional. A oração ela é boa, ela é recomendável, saudável, mas dá para viver sem, não é? Afinal, eu sou semanas sem orar, meses sem orar. Quando eu oro Senhor abençoe esse alimento, obrigado pelo dia, amém? É um mantra, orações repetitivas. Timothy Keller, num livro dele, que o título é Oração, né, ele conta que teve um tempo que eles enfrentaram um momento de saúde complicado e a esposa dele deu uma imagem para ele e nunca mais saiu da cabeça dele. Ele disse que sua esposa comentou que se um médico lhe entregasse uma medicação na sua mão e olhando no seu olho dissesse, todo dia você tem que tomar isso aqui. Se você não tomar antes de dormir essa medicação, você pode não acordar. Você tem um problema muito sério, uma doença muito séria. E essa medicação aqui é o que vai te manter vivo. Se você não tomar, a chance de você não acordar, ela é grande. Diz pra mim, você esqueceria de tomar esse remédio? Você deixaria pra quando desce? Fala, hoje eu não tô com vontade de tomar o remédio. Igual criança, né? Não gosto, não quero. É óbvio que não. E a verdade é que muitos de nós já temos remédios que nós temos que tomar todos os dias. Né? E nós organizamos nossa vida em torno desse remédio. Se você vai sair por um tempo maior, você leva os remédios. Se você vai viajar, tem uma logística de quantos dias você vai ficar, quanto remédio você vai levar. Se a caixa está chegando no final, já acende uma luz, preciso pegar a receita, preciso comprar uma nova caixa. Não é? Você reorganiza a sua vida toda
em volta daquele remédio, porque você compreende a importância dele na sua vida. A oração é isso. A oração é um remédio que nós temos que tomar todos os dias, porque nós temos uma doença muito séria, o pecado. E se você não tomar esse remédio, irmão, a vida aqui vai seguir, mas a sua alma pode não acordar. A sua alma pode um dia não acordar mais. A nossa vida depende de oração para que nós possamos viver os propósitos de Deus aqui na Terra, porque é a oração que nos transforma e nos permite viver esses propósitos. Sem orar, nós deixamos de viver propósitos. Tá? Deixamos de experimentar a vida com os olhos e com a lente de Cristo. Perdemos muito do que é a vida verdadeira. Sem falar que Deus determinou que bênçãos, algumas bênçãos, só chegariam em nossas vidas através da oração. Então também perdemos diversas bênçãos que poderíamos estar recebendo, porque não oramos. E Deus não coloca a oração como uma responsabilidade na vida do cristão, com constância, porque ele está carente. É porque Jesus é frágil, porque Deus precisa da sua atenção. Não. É porque nós somos frágeis. E eu e você precisamos da presença dele. Então a primeira lição é essa. Orar é difícil. Orar é difícil. Para de se enganar. Oração exige organização, exige tempo, disciplina. Você tem que reorganizar a sua vida em torno da oração. Isso faz parte do buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E não me assusta o quanto as pessoas nos procuram vivendo grandes problemas a respeito da vida, da existência, das vontades, do pecado. Porque quando você pergunta como vai sua vida de oração, ela é simplesmente inexistente. Então, é óbvio que atitudes carnais vão acontecer dentro da igreja, falta de perdão, reconciliações, falta de misericórdia com os outros, falta de participação com as responsabilidades como as ofertas e dízimos, porque simplesmente, de forma geral, claro, estou falando aqui generalizando, cada um é que sabe da sua verdade, nós somos rasos no que diz a respeito à oração. E a oração é uma das principais ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos ser transformados. Agora eu quero fazer uma ressalva. Conquistar uma vida de oração sadia, saudável, madura, você não irá conquistar apenas na sua força. Tem a sua parte. Mas isso tem que ser conquistado através do Espírito Santo. Romanos 8:26 diz: "E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras." Ou seja, lembre-se, todas as vezes que você for orar, é na força de Cristo. Você não estará sozinho ali orando. Não é? O Espírito sabe das nossas fraquezas e nos ajuda nela. Faça a sua parte, que é se organizar para ter um tempo de oração. E o Espírito de Deus irá lhe ajudar na sua fraqueza. Não é? Então a primeira lição é: oração é difícil, cara. Tá? Oração é difícil. Não é esse parque, não. E não adianta a gente tentar tampar esse elefante branco no meio da sala, porque ele existe. E muitos de nós, infelizmente, são cristãos há décadas e simplesmente ignoram uma vida de oração. Não dá mais para tampar esse elefante no meio da sala. Nós temos que lidar com isso. E a primeira forma de lidar é entender. Isso é difícil. Exige, sim, comprometimento. Exige fazer mudanças em nossas vidas. Tá? E a primeira lição aponta para a segunda, porque quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a começar por um nome: Pai Nosso. Ele nos ensina a começar chamando Deus de Pai. E essa é a base da oração. Talvez você nunca tenha se perguntado, mas eu vou perguntar para você. Quando você ora, o que
Por que você acha que Deus, Criador do Universo, tem que parar para te ouvir? Pequenas autoridades na sociedade já não param para te ouvir? Tipo, quem é você perto de Deus? Para ele, não, não. Ó, agora ele vai falar comigo. Parou. Vamos colocar de forma mais palpável para você entender essa discrepância. Por que que o presidente dos Estados Unidos pararia para te ouvir? Né? Você chega nos Estados Unidos e fala, vim conversar com o Trump. O Trump, pelo amor de Deus, ele chegou. Vou parar aqui tudo que eu estou fazendo. Eu tenho que ouvir. Bom, nenhuma autoridade tem que parar para te ouvir. Por que que o Criador do Universo para te ouvir? O que que dá o direito para você fazer isso? Ter essa expectativa? Muita gente ora e nem sabe responder essa pergunta. Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus para te ouvir? Ele depende de você? Alguns acham que Deus tem que parar para te ouvir porque a semana foi boa, você se comportou melhor, você foi um cristão melhor na semana, né? Você não caiu nas tentações que você geralmente cai. Outros acham que Deus vai parar para ouvir porque a sua oração é forte, até muda o tom da voz, né? A pessoa fala, né, a voz tranquilinha, e quando vai orar, Senhor, salva aqui! Enfia o microfone quando é pastor na goela. E tem pessoa que realmente ela acredita quando a oração é gritada, quando a oração é entonada, a pessoa, nossa, que oração forte. Deus tem que parar para ouvir porque você escolhe palavras bonitas, você é quase que um poeta orando. E tem aqueles que olham para si mesmo e para Deus e entra, né? Tipo, oi Deus, a porta estava meio aberta, estou incomodando, posso conversar? O senhor tem um minutinho? Então, o que lhe dá direito de diante dessa grande autoridade? Somente o Criador do universo. E ele parar para te ouvir. Jesus responde com uma palavra: Pai. Ele para te ouvir porque ele é seu pai. O direito de ser filho de Deus não pode ser conquistado por você. Ele foi recebido. Você recebeu esse direito, você não conquistou esse direito. E aqui entra a essência do evangelho. Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus, em comunhão perfeita com Deus. Você não, eu não. Nós não somos filhos eternos de Deus, nós somos pecadores, culpados, muitas vezes distantes de Deus. Vivemos a vida de acordo com a nossa vontade, donos de nós mesmos. E então, a Bíblia diz que o verdadeiro Filho de Deus veio até nós. João capítulo 1, versículo 12, né, diz que a todos que o receberam e creram no seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você recebeu esse direito através de Jesus. Repare na palavra, direito. Então, nós não estamos nos atrevendo quando chamamos Deus de Pai. Não é um abuso de intimidade, é um direito que foi recebido. Jesus veio pegar nós que estávamos do lado de fora da casa e colocar na sala da casa e falar, aqui agora é sua casa. Você faz parte dessa família e Deus agora é seu Pai. Mas isso não aconteceu sem um preço a ser pago. A palavra Pai não foi colocada em nossa boca de graça. Pela graça sim, mas não de graça. Para que nós possamos ter acesso a Deus, Jesus teve que ir na cruz, vocês sabem muito bem disso. Ali o Filho eterno e verdadeiro, não é, no que diz a respeito, não é, primogênito do Senhor, tomou o lugar de nós, rebeldes.
carregou a cruz, o juízo, enfim, você conhece a mensagem do Evangelho, né? Para que hoje nós pudéssemos ser recebidos em casa. Jesus teve que sair para um momento de casa, para que você pudesse entrar na casa, né? E o livro de Mateus, ele narra, ele registra, não é, um episódio, né, uma coisa que aconteceu no instante que Jesus morreu. Naquele tempo tinha os templos e tinha uma cortina que separava o lugar que as pessoas poderiam ficar do lugar onde a presença de Deus se manifestava. E essa cortina, ela é como se fosse uma mensagem dizendo: você não tem acesso a Deus. Ninguém passa daqui para lá. Ninguém entra na sala de Deus. Você vai morrer se você fizer isso. A única exceção que tinha era uma vez por ano, um homem escolhido, vindo de uma linhagem escolhida. Ele poderia atravessar aquela cortina e mesmo assim ele atravessava depois de cumprir os sacrifícios, com a mão cheia de sangue, para aspergir o sangue no altar. Ou seja, tinha todo um caminho a ser percorrido para que a pessoa pudesse entrar na presença de Deus. Então essa porta estava fechada, existia essa cortina, e ela dizia todos os dias: você não entra aqui. Você não entra na sala de Deus, você não entra na sala do trono de Deus. Quando Jesus morreu, Mateus 27:51 diz que aquela cortina foi rasgada em duas partes, do alto até embaixo, de cima até embaixo. Ou seja, não foi alguém que puxou aquela cortina tentando abrir caminho até Deus. Foi o próprio Deus que rasgou. A mão veio de lá para cá. Não foi o ser humano que escalou até Deus e conquistou o direito de chegar na presença de Deus. Foi Deus que desceu, abriu a porta da casa e falou: agora você pode entrar. Porque nós somos adotados como filhos, enxertados, né? A Bíblia usa enxertados na videira que é Deus. E não foi um favor concedido a nós a contragosto, porque a Bíblia fala em Efésios 1:4-5 que mesmo antes do mundo existir, Deus já havia lhe chamado para ser filho dele. Então você não está sendo tolerado por Deus, você foi querido por Deus e você é bem-vindo na casa de Deus, porque hoje você é filho de Deus. Então quando você diz Pai, Pai nosso, entenda o que está saindo da sua boca. Uma porta foi aberta pelo sangue de Cristo. E hoje você pode entrar na casa de Deus. Cada um de vocês pode entrar na casa de Deus e falar com seu Pai. E chamar Deus de Pai não é apenas uma introdução bonita da oração. É o evangelho inteiro dentro de uma palavra. O sacrifício, a morte de Jesus, a ressurreição, todo o evangelho está contido quando você chama Deus de Pai. E a nossa prática, de forma geral, com a oração, né, nós costumamos passar correndo pela palavra Pai, porque é algo que já é comum para nós. Pai nosso, Deus é nosso Pai. Nós simplesmente passamos correndo e já chegamos nas listas de pedidos. Quero isso, resolva aquilo. E sem perceber que ali no começo da oração já existe o maior milagre que poderia ter existido. Você, eu, pecadores, inconsistentes, falhos, podemos chamar de Deus, Deus de Pai. Podemos entrar na presença do Criador do Universo e chamá-lo de Pai. Deus pode ser chamado de Pai por gente como eu e você. Então, de forma prática, não passe correndo pela palavra Pai quando você for orar novamente. Demore um pouco na consciência. O Pai Nosso, ele é um guia. É para nos trazer a consciência do que é uma oração verdadeira. Então, se demore um pouco em compreender, não é? Cristo morreu e então eu fui recebido como filho e o Rei do Universo parou agora para me ouvir.
Ele é meu pai. Eu sou filho. Né? Reflita sobre quão grandioso é isso. Você pode entrar em oração se apoiando numa verdade que é, obviamente, muito mais firme, e é a verdade, vai além dos seus sentimentos. Isso muda tudo. Porque você ainda pede por provisão, você pede pelo pão, mas não como um mendigo na porta da casa de Deus, mas como um filho sentado à mesa. Você ainda confessa seu pecado, mas não como alguém que está diante de um juiz pronto para me condenar. Alguém que não tem amor nenhum por mim, mas você está diante de um pai. Você ainda vai chorar e procurar Deus, não é? Mas nos braços de um pai. Nos braços de um pai. E essa é a verdadeira base da vida cristã. A oração não é uma técnica, não é um curso que você faz. A oração não é sobre uma lista, não é sobre a performance. A oração é sobre o evangelho, a consciência do evangelho. Em Cristo, Deus nos recebeu como filhos. E por isso eu e você podemos orar. E na oração chamar Deus de Pai. E a imagem que eu gostaria que ficasse na sua mente é essa. Oração não é sobre uma técnica, é sobre uma cortina que foi rasgada. Durante séculos, aquela cortina dizia a mesma frase: fique longe daqui. Gente culpada, pecador não entra. Gente como eu e você não atravessa a porta, não chega na casa de Deus. Até que Jesus Cristo morreu, a cortina foi rasgada e a porta então se abriu. E hoje eu e você podemos entrar. Não é o que Hebreus fala? Podemos entrar na sala do trono confiadamente para receber graça no momento oportuno. Porque Deus é Pai. Então, saia daqui hoje não prometendo orar melhor. Não. Saia daqui e entre na casa do seu Pai, ainda hoje. Não. Atravessando essa porta que custou sangue. Não. E chame, não é? E reflita, né? Chamando, né, Deus de Pai. Reflita o que isso significa. Tá? E a reflexão é: você não ora para ser recebido, você ora porque em Cristo você já foi recebido. Nós temos esse privilégio, esse direito. E nós não podemos deixar mais esse direito parado na mesa.